Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui tirando a dúvida do Eduardo, do oitavo ano, e aí pode ser a dúvida de vocês também. Eu pedi para ele resolver essa questão, tá? E ele me devolveu a resposta dele, e eu achei muito interessante. Pessoal, eu estimulo o aluno a mandar resposta para mim, porque a gente analisa, consegue analisar e, e ver aonde está a falta de entendimento, a falha no aprendizado do aluno, e a gente orienta, tá bom? É assim que a gente aprende, tá bom? A questão é essa aqui, ó. Livro A Conquista da Matemática, oitavo ano, página 69, exercício 5. Diz assim: a medida de um ângulo é igual à terça parte da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? Antes, eu havia orientado o Eduardo para ele achar os personagens, né? Desse enunciado, tá bom? Quem são os personagens? Primeiro, a medida de um ângulo. Qual é a medida desse ângulo? Então, eu vou chamar o valor desconhecido de x, certo? Tá aqui, ó, o valor desconhecido x, ok, ó, certo? Então, ó, a medida de um ângulo é igual à terça parte da medida do seu suplemento. Então, o segundo personagem aqui é o suplemento do ângulo. Se a soma de dois ângulos é igual a 180, dois ângulos suplementares, então, se um deles é x, o outro vai ser 180 menos x. Então, aqui eu chamei o ângulo de x, e aqui o suplemento do ângulo x, que é referência a ele, tá bom? E a terça parte desse suplemento, então eu vou dividir todo mundo por 3. Pode ser 180 menos x sobre 3, ou 1/3 que multiplica 180 menos x, tá bom? Professor, é obrigatório usar esse parênteses? É. Se eu não usar o parênteses aqui, o 3 vai dividir só o 180. Tá certo? Ou se eu fizer como ele fez aqui, o 3 está dividindo só o x, então vai dar errado, tá bom? Então vamos lá. Qual é a resolução? A resolução é a seguinte. Vamos lá. A resolução é a seguinte. A medida de um ângulo, e esse ângulo eu já chamei de x, tá certo? É igual a terça parte da medida do seu suplemento. Então, é igual a terça parte da medida do seu suplemento. 180 graus menos x dividido por 3. Quando ele está em cima da fração, então está indicando que todo mundo está sendo dividido, tá bom? Mas eu vou colocar o parênteses só para nós nos assegurarmos. E aí a gente tem uma igualdade, tem uma fração de um lado e uma letra do outro. Se eu colocar aqui um traço de fração e o 1, ficou caracterizado o quê? A proporção, né? E a proporção a gente faz meios vezes extremos. Então, 3 vezes x, 3x, igual a 1 vezes 180 menos x. Mas o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando ele vai multiplicar qualquer coisa, então o resultado é qualquer coisa, ele não altera. Então vai ficar 180 graus menos x. Nesse momento nós armamos aqui uma equação. E a equação, tudo que fazemos na equação é em torno da igualdade. Ok? Então, o que está do lado esquerdo é o primeiro membro. O que está do lado direito da igualdade é o segundo membro. Então, qual é o nosso objetivo? Achar o valor do x. Para achar o valor do x, todos os termos em x têm que estar desse lado. Pronto, agora entra uma coisa chamada lei do anulamento. O que é isso? Ó, membros da equação. Primeiro membro à esquerda, segundo membro à direita. Nós temos que preservar a equação. O que é isso? Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, para manter a mesma proporção, para manter a equação, tá? E aí a gente vai preservar a equação ou encontrar uma equação equivalente. O que é isso? Uma equação que tem a mesma solução, tá bom?
Então, para eliminar esse x aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Para eliminar o x menos x, eu vou ter que somar x, que é a lei do anulamento. Quando você soma um número com seu oposto, então você vai gerar zero. Observe o seguinte, se eu somei x no segundo membro da equação, eu tenho que somar o x também no primeiro membro, para preservar a equação. Então eu vou indicar aqui a soma, 3x mais x, eu já somei do outro lado, vai ser igual a 180 graus. E o x aqui, professor? Não. Quando eu já somei o x com menos x, já ficou zero. E zero é o elemento neutro da adição. 0 mais 180 graus é 180 graus. Agora eu vou somar todos os termos em x, estão aqui, ó. Certo? Todos os termos em x estão aqui, no primeiro membro. Agora eu vou somar 3x mais 1x. Dá 4x. Então vai ficar 4x igual a 180 graus. Ó, o Eduardo fez certo aqui, ó. Ele só falhou aqui porque era para ele ter colocado um parênteses aqui. Ele já entendia que isso aqui tinha que passar multiplicando, ó, meios por extremos, e ia ficar 180 menos x. Ele já entendeu que tinha que somar, ó, 3x mais x, 4x igual a 180. E ele já foi direto, dividiu, porque ele já tem prática em equação, tá bom? Então, agora tem esse 4 aqui. E aí eu vou ter que usar o inverso de um número inteiro. O inverso multiplicativo de um número inteiro é o seguinte. Vou botar aqui, ó. Inverso multiplicativo. Quando eu pego um número inteiro e multiplico por 1 sobre ele, eu vou achar o inverso multiplicativo. O 1 sobre ele é o inverso multiplicativo, vai dar 1. Só que aqui eu tenho que fazer o que nesse caso aqui? 2 vezes 1, multiplicação de fração, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, que é igual a 1. Então, o inverso multiplicativo é um número pelo qual eu multiplico qualquer número para encontrar o número 1. Se eu tenho 4, então eu tenho que multiplicar 4 por 1 quarto, que vai ficar igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Certo? Então, se eu tenho 4x, eu vou multiplicar 4x por 1 quarto. E aqui também eu tenho que multiplicar por 1 quarto. Então, vai ficar 4x sobre 4, que é 1 vezes x. 1 vezes x é igual a x, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, vamos ter. Quando eu multipliquei por 4 aqui, então aqui ficou x. Por 1 quarto, aliás. E aqui vai ficar 180 graus vezes 1 quarto, que é a mesma coisa, 180 graus dividido por 4. Quando eu divido 180 graus por 4, x igual a 45 graus. Pronto, a resposta estava certa. Mas esse errinho aqui ia proporcionar o que? Ia gerar que eu teria que multiplicar o 180 por 3 e não ia achar o resultado correto, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou dar só um brinde aqui para vocês. 180 dividido por 4. Unidade, dezena, centena. Não posso dividir uma centena por 4. Então, eu transformo uma centena em 10 dezenas e acrescento 8 dezenas. Aí, 18 eu posso. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Sobraram 2 dezenas. Não posso dividir 2 dezenas por 4. Eu tenho que transformar 2 dezenas em unidades e somar com 0. Então, eu tenho 20 unidades. Assim eu posso. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Ok? Então, a resposta é 45 graus. Muito obrigado pela vossa atenção. Qualquer dúvida, fala com o professor Assis, com o Pereira, comigo, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom?